Aleluia. Queria saudar a igreja com a graça e a paz para a igreja do Avivamento. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Chegou a hora da gente aquietar os nossos corações, pedir que o Senhor nos ajude, a concentrar a nossa mente aqui nesse lugar, prestar atenção em cada versículo, em cada palavra que for ministrada, não porque sou eu que vou ministrar, mas porque eu acredito que da mesma forma que o Senhor tem falado comigo nesse texto, Ele vai falar com você hoje. Amém? Então me ajude aí do seu lugar, orando por mim, intercedendo por mim, porque eu estou de fato bem mexida com essa palavra, Deus falou muito comigo. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Se atente para o versículo 24, porque é a ele que nós vamos nos deter essa noite, amém? Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, Mas eu acredito que sim. Mas falando sobre mim, toda vida, que eu venho até aqui ministrar uma palavra, ou até mesmo ministrar na célula, Deus primeiro fala muito comigo, sabe, irmãos? Eu levo umas boas chamadas de atenção do Senhor, assim, Ele mexe com a minha estrutura primeiro, sabe? Primeiro eu vejo o tanto que eu preciso dessa palavra que vai ser ministrada aqui para vocês, Então, aí no seu lugar, olhe para a minha vida com um olhar de misericórdia, amém? Com o olhar de uma pessoa que está aqui, passando uma palavra que foi dada por Deus, mas que está sendo tão chamada a sua atenção quanto a sua que está aí nesse lugar. A nossa diferença é só a posição mesmo, Que eu estou aqui na frente, eu estou sendo canal hoje de Deus para a sua vida, mas eu estou tão mexida com essa palavra como eu gostaria, sabe? Que vocês ficassem aí no lugar de vocês. E esse ano eu tenho vivido algumas coisas, especialmente esse semestre, que tem sido bem intensas em algumas áreas, sabe? Na minha vida, assim. Acho que na maternidade, os desafios de educar uma criança, quem é mãe sabe, quem é pai sabe, principalmente quando a gente quer orientar de acordo com a palavra de Deus. E esse semestre, esses últimos dias, também muito especialmente na minha vida profissional, de muitas incertezas mesmo. E muitas vezes, diante de situações desafiadoras, situações que colocam a nossa vulnerabilidade em choque, que nos mostra o quão as coisas da nossa vida fogem do nosso controle. Muitas vezes, coisas internas, querem aflorar.
Muitas vezes a nossa alma, as nossas emoções, ela quer prevalecer. Quando, na verdade, o Senhor nos convida a viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo, né? Uma vida em que nós confiamos no Senhor e que a nossa carne, que a nossa natureza fica de lado. E eu tenho vivido muito essas coisas. E eu tenho me olhado no espelho e eu tenho dito assim: Paola, você precisa morrer. Paola, você precisa morrer. E diante disso, o Senhor ele me deu um tema para essa noite. E o tema é o seguinte: um convite à morte. Para viver com Cristo é necessário morrer. Não tem, irmãos, outro caminho. Não tem atalhos. Não tem como a gente escapar. Para viver com Cristo, nós precisamos morrer. Não tem como eu viver com Cristo e a minha natureza, a minha velha natureza, está vivíssima. Não tem. Não tem como eu agradar a Deus se eu deixo as vontades da minha carne prevalecer. Não tem. E nesse capítulo aqui que nós lemos, né, pela primeira vez, Jesus ele estava contando para os seus discípulos o que aconteceria com ele na cruz do Calvário. Jesus estava conversando com seus discípulos, ele anteriormente, nos versículos anteriores, ele tinha dialogado sobre uma conversa de quem as pessoas diziam que ele era, e Pedro, né, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Se revelou ali, né? Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nos versículos anteriores, se você for ler na sua Bíblia, tem essa conversa de Jesus com os discípulos. E aí, a partir do versículo 21, que nós lemos, ele começa a falar, né, quando ele cita ali que ele vai passar por isso, por essa morte, né, por uma morte de cruz. E aí, quando ele fala no versículo 23, no versículo 21 mesmo, quando ele começa a explicar, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E aí o que é que Pedro fala, irmãos? Não, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro, né, irmãos? Impulsivo, imediatista, olhando pelos olhos naturais. E se fôssemos nós, ali do lado de Jesus, o mestre, né, uma pessoa que Pedro amava muito e que estava dizendo que ia sofrer, que ia passar por açoites, que ia morrer. Será se nós não teríamos a mesma atitude de Pedro? Não, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ele não queria perder o mestre, ele não queria que o mestre passasse por sofrimento. Mas o que é que Jesus fala, irmãos, para Pedro? No versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Pedro, mesmo tendo reconhecido Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, Pedro tinha a sua natureza ali, carnal. E nesse momento ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu visualizar que era necessário que Jesus passasse por isso. Que Jesus precisava ligar de novo Deus aos homens. Que Jesus precisava ser esse mediador. Pedro, ele olhou como quem ama, como quem convive, como quem não quer perder uma pessoa amada. Mas Jesus se preocupava em agradar ao Pai. Jesus não se preocupou, naquele momento, Jesus não se preocupou com aquilo que Pedro estava sentindo. Jesus repreendeu,
porque sabia que se Jesus em algum momento desse espaço para ouvir o que Pedro estava falando, Jesus, né, em algum momento Pedro poderia ficar mais confuso. Então Jesus, ele já sabia, ele tinha certeza da chamada dele aqui nessa terra, ele tinha certeza do motivo que ele veio até aqui no mundo, o que ele precisava fazer por cada um de nós. E ele não deixou, né, a cabeça dele ser confundida. Ele repreendeu Pedro, porque Jesus estava ligado com a eternidade, com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Jesus não se embaraçava. Em nenhum momento nessa terra, como homem, Jesus se embaraçou. Ele tinha certeza do propósito para a vida dele nessa terra. Né? Então aqui nós já aprendemos com ele que Jesus, ele não vivia por vista. Ele andava aqui confiando no Pai, confiando, sabe? Desde o começo, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele precisava passar pela cruz. Ele sabia o tanto que ele ia sofrer. Mas em nenhum momento ele pestanejou. Em nenhum momento ele ficou, sabe, confuso. Não, ele tinha certeza que ele ia cumprir essa chamada para nos trazer de volta para Deus. Gente, isso é tremendo demais. Porque Pedro, por amor a Jesus, ele não queria aceitar isso. Mas Jesus, por amor a nós, ele não se deixava confundir. Ele em nenhum momento pensou em desistir daquela cruz. Sabe, mesmo sabendo que os discípulos iam sentir falta dele, ele sabia que era necessário, né? Ele sabia que era a única forma que ele conseguiria ligar de novo, né? Estabelecer de novo a nossa relação com Deus, que foi perdida lá no Éden. Só ele, como sacrifício vivo, era capaz de fazer isso. Então Jesus, ele não se deixava confundir com as coisas desse mundo, porque a natureza dele de homem estava submetida à vontade do Pai. E é assim que nós devemos viver nessa terra, com a nossa natureza humana submetida à vontade de Deus. As nossas vontades colocadas diante do altar do Senhor. Aquilo que nós pensamos que é melhor para a nossa vida, aquilo que aparentemente é bom aos nossos olhos, que a gente possa colocar diante de Deus, para saber se o Senhor concorda que a gente vá por esse caminho, para saber se o Senhor estará conosco, porque não adianta nós darmos um passo sequer se o Senhor não for conosco. Amém? E aí, diante desse texto, eu queria me atentar nesse versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesse versículo, eu posso ver aqui 3 atitudes que evidenciam uma pessoa que está morrendo com Cristo, que já morreu com Cristo, que está nesse processo de mortificar a sua carne. E a primeira atitude que eu consigo visualizar aqui é negar a si mesmo. Quando nós estamos com uma vida de morte diante de Deus, a primeira atitude que nós devemos ter, olhando para esse versículo, é negar a nós mesmos. E aí, no versículo 25, ele continua: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém? A nossa vida aqui na terra precisa ser submetida à vontade de Deus. A nossa vida aqui na terra tem um propósito de passagem. Os nossos olhos, eles precisam estar fitos naquilo que é eterno. Porque senão nós vamos nos embaraçar com as paixões desse mundo. Nós vamos perder o foco, nós vamos desviar o olhar. Amém? E o que é negar a si mesmo? Como é que nós negamos a nós mesmos? Né? Como é que a gente diz assim: Paola, fica no teu canto,
Deixa a tua vontade de lado, porque a minha vontade para a tua vida é essa. Né, irmãos? Quando a gente fala de negar a nossa carne, às vezes, né, o que vem logo à nossa mente são as paixões, aquelas paixões mais visíveis, né, da carne. Às vezes, um namoro que não está ali muito equilibrado diante da vontade de Deus, que não está tão santificado, né? Atenção, namorados aí, se examinem. A gente também pensa, né, em, sei lá, em mentira, desonestidade. A gente pensa em coisas que são mais visíveis, né, em coisas que são mais, inclusive ditas socialmente como bom ou ruim. Mas quando o Senhor nos convida a negar a nós mesmos, Ele fala das entranhas da nossa alma, sabe? Ele fala do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vontade das coisas acontecerem do nosso jeito, da nossa insistência de ir por um caminho que o Senhor já disse que não, sabe? Da nossa voz altiva, da nossa soberba, da nossa vontade de ter razão. Sabe, é quando o Senhor manda a gente se calar. É quando Jesus diz pra gente assim, olha, tu tá certo, mas o teu advogado sou eu. Sou eu que pelejo por ti, tu não precisa ir lá tomar satisfação, tu não precisa ir lá defender o teu nome, tu não precisa dizer o que tu tá querendo dizer. Nega a tua carne, nega a tua vontade. Nega o teu eu, porque é assim que tu me agrada. Né? Então, o Evangelho de Cristo, irmãos, ele nos convida a uma vida de renúncia e sacrifício. O Evangelho de Cristo, ele nos convida, sabe? Segunda-feira, a gente na célula, e o Paulo não ministrando a lição, e ele cita uma frase do autor do livro que a gente está estudando, que fala sobre casamento, e o autor falando que o casamento é uma forma que Deus faz, mais ou menos assim, né? Que o casamento é uma forma do Senhor nos tratar. O casamento, ele é uma forma de o Senhor se aproximar de nós, para que a gente viva para a glória dele. Então, quem está casando aí, achando que vai casar, né? Simplesmente para ser feliz e para ser tudo flores, não vai. Né? O casamento, ele vai moer um pouco o seu eu, as suas vontades, os seus interesses. Né? E ele vai mostrar para a gente, muitas vezes, o quanto nós estamos vivos, o quanto nós queremos que a nossa vontade prevaleça e o quanto nós precisamos se submeter a Deus. O casamento, ele é um instrumento de Deus para glorificar o nome dele, para tratar a nossa alma, para tratar as nossas questões, que muitas vezes não se afloram, né, ali distante, mas dentro de casa se afloram. E é uma chamada de Deus para nos tornar pessoas melhores. E aí, paralelo a isso, né, ele alegra o nosso coração. Porque Deus, ele faz por nós, além daquilo que ele precisa fazer. Ele ainda traz alegria, refrigério, paz, no meio, né, das nossas renúncias. Graças a Deus, né, irmãos? Para a gente conseguir aguentar também. E aí, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas se nomeando cristãs, né? Publicamente, nas redes sociais, pessoas pregando o evangelho e se dizendo cristã, mas pouco nós temos visto o fruto do arrependimento, as evidências da conversão na vida dessa pessoa. O que afetou, o que Cristo, entrando na vida dessa pessoa, a vida dessa pessoa foi afetada. O quão diferente ela está hoje do que ela era antes de conhecer a Cristo. Então, existem pessoas aí pregando sobre autopromoção, né, sobre um evangelho de agradar a si mesmo e pouco sobre renúncia. O evangelho de Cristo, irmãos, o evangelho da Bíblia, o evangelho que Jesus pregava, não é um evangelho de autopromoção. Não é um evangelho de massagear ego.
As palavras de Jesus, até as mais doces, até as consoladoras, elas trazem sempre um confronto à nossa existência. Ela nos faz sempre enxergar o quanto nós precisamos de mudança, o quanto nós precisamos nos submeter, o quanto a nossa natureza precisa de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Se você hoje, sentado no seu lugar, consegue viver uma vida com Cristo sem ser confrontado, eu acho que é melhor se examinar. Eu acho que se não existe mais confronto na nossa vida, se nós já não nos escandalizamos com o nosso próprio pecado, com a nossa própria natureza, se nós já não nos voltamos para o Senhor em arrependimento, a gente precisa voltar. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos chama para o conserto. E é uma coisa progressiva, para sempre, até que ele venha, amém? Não tem ninguém aqui que não precise de conserto, que não precise, sabe, que não tenha alguma área ali que fica querendo gritar. Não tem ninguém aqui que está ileso disso. Nós precisamos nos examinar. E aí eu cito aqui uma frase de Spurgeon, que fala: a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo, e sim sacrifica a ti mesmo. Nós não conseguimos, nos salvar. Nós não precisamos encher, o nosso ego, encher o nosso peito dizendo o quão bom nós somos. Quem faz isso por nós é Cristo. O Evangelho de Cristo é sacrifício mesmo. É sacrificar a nossa vida. É entregar, para o Senhor. Em 1 Coríntios 9, 27, se você quiser abrir, eu vou ler aqui. É um texto Paulo falando, Ele fala assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu vou ler de novo, irmãos, porque é Paulo falando, Não sou eu, não é, sabe, uma pessoa que tinha acabado de se converter, é Paulo. Paulo, quão grande foi a obra que Paulo fez aqui nessa terra. E ele fala: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É um tapa, assim, é uma corda. Porque às vezes a gente escuta assim uma palavra sobre morte, sobre nascer de novo. Aí a gente pensa: não, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para o ímpio. Porque eu já nasci de novo. Eu já rendi a minha vida a Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que bom que nós, a maioria de nós aqui, já tomamos essa decisão, já reconhecemos essa decisão, Já reconhecemos que sem Cristo nós não conseguimos. Mas essa palavra de negar a si mesmo, de morte, de sacrifício, ela é para cada um de nós. Independente dos anos de caminhada cristã que nós estejamos, independente de quão usado por Deus nós somos, essa palavra, ela é para nós, porque Paulo está dizendo aqui que esmurra o corpo dele, para o corpo ser escravo, Porque ele, o corpo, o nosso corpo, é que precisa ser nosso escravo, É o Espírito de Deus que precisa dizer o que vai ser feito com o nosso corpo, com a nossa alma, com as nossas emoções, e não o contrário. Nós não somos mais escravos do nosso corpo, da nossa carne, amém, irmãos? Nós já não vivemos feito desesperados, feito pessoas que não têm um Deus, que não têm um Senhor, vivendo as paixões da própria carne, perdidos no próprio pecado. O Senhor, Ele nos tirou dessa lama, amém? E nós não devemos querer voltar para lá. Então, o nosso corpo, ele tem que ser esmurrado, ele tem que ser dito. A gente precisa dizer para ele quem é que manda nele. Quem é que manda na nossa carne?
Nós precisamos dizer, sabe? Nós precisamos nos olhar no espelho, avaliar as nossas atitudes e ver o quão próximo ou distante elas estão de Deus. E dar uma ordem mesmo para o nosso corpo. Carne, tu não me governa mais. Sabe? Temperamento, tu não me governa mais. Personalidade, tu não me governa mais. Porque tem gente que adora se esconder atrás do temperamento, né? Ah, eu sou assim porque meu temperamento é melancólico. Ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Ah, eu sou assim porque... Como se Deus não tivesse acima desse seu temperamento. Como se Deus não pudesse sujeitar esse temperamento a Ele. A gente é como se a gente estivesse afirmando que o nosso temperamento vai prevalecer diante da vontade de Deus. Não, irmãos. Nós somos assim, nós temos a nossa personalidade, o nosso temperamento, né, as nossas características, que elas ficam ali muitas vezes, né, escondidas e se afloram em determinados momentos, mas toda a nossa existência precisa estar submetida a Deus. Nenhum pecado vai ser justificado por conta de temperamento ou personalidade ou qualquer característica nossa que seja. Não existe isso. E nós precisamos estar submetidos a Deus. Nós, inclusive, precisamos nos conhecer para entender onde está o espinho da nossa carne, onde estão as nossas fragilidades maiores, para a gente conseguir vencer, né? Para a gente conseguir passar. Sabe? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com Satanás, com quem está no mundo, e esquece que nós convivemos diariamente com o grande inimigo do Evangelho, que é a nossa carne. Que é a nossa carne. Né? Que é perdoar um irmão que nos magoou, que é pedir perdão, que é quebrar essas amarras que fazem a gente se distanciar de Deus. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Não tem como eu estar bem com Deus, pleno em Deus, se eu estou ofendido com meu irmão, se eu estou ofendendo meu irmão, se eu estou fazendo fofoca no meio da igreja, sabe? Se eu estou competindo, se eu estou sendo desonesto no meu trabalho. Não, irmãos. Isso precisa ser escândalo para nós. Nós não devemos nos acostumar. Né? Porque tem gente que fala, a pastora até fala que é a síndrome da Gabriela. Não, eu nasci assim, vou morrer assim, tá repreendido. Em nome de Jesus, Deus me livre de morrer desse jeito. Eu preciso que o Senhor me mude todos os dias. Né? A Bíblia diz que é de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Eu quero chegar lá, irmãos, você quer? Amém? Nós queremos, não queremos? Então nós estamos caminhando em busca da nossa coroa. Amém? Nós queremos passar a eternidade com o nosso Deus. Então essa carne podre, ela vai ficar aqui, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, viu? Não vamos se apegar, né, a isso. Então, Paulo, ele nos alerta que nós, que já somos do Senhor, que já pregamos o Evangelho, nós precisamos ter cuidado, né? Para não estar, de repente, ensinando as pessoas e sendo reprovado por Deus. Né? Nós precisamos nos avaliar sempre. Nunca perder, sabe, esse hábito de ir lá e perguntar para Deus qual é a mudança que Ele quer para a nossa vida. Então, lá em Mateus 26, 41, tem aquele versículo muito conhecido da igreja. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? E o versículo começa, vigiem e orem. Então, essa é a vida do crente. Vigilância e oração. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne está ali, mostrando que nós somos dependentes de Deus. Né? É necessário que ela esteja ali. E a nossa carne, ela sempre tem essa tendência. Irmãos, nós temos a natureza de Adão. Nós temos uma natureza caída. Né? Se você tem filho, por exemplo, eu tenho certeza que desde muito cedo você vê o quão as crianças têm uma tendência a desobedecer, a fazer o que não pode, a fazer o que é errado. Essa é a natureza de Adão. Ela está aqui.
ela tem sempre uma tendência para o mal, ela sempre tem uma tendência de desobedecer, de confrontar, de ser contra ordens, contra normas, né? De questionar. Então, nós temos essa tendência. Existe uma luta o tempo todo, né, entre as nossas duas naturezas, a natureza adâmica e a nossa nova natureza em Cristo. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para entender, né? Entender que nós precisamos negar nós mesmos. É entender que nós não somos bons, irmãos. Nós não somos pessoas boas, né? Você que chegou hoje nesse lugar, né? Eu não sei se tem algum visitante aqui que chegou hoje nesse lugar, que vive uma vida socialmente, moralmente ok. Você não é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa, sabe? Ah, eu não preciso de Deus porque eu já sou uma pessoa boa. Não, todo mundo precisa de Deus. A nossa natureza caída, ela clama pelo socorro de Deus. Né? E eu lembro muito de mim, quando eu não conhecia a palavra, presa na minha soberba, na minha vaidade. Eu pensava muito isso, sabe? Não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me converter, não. Eu sou uma boa filha, eu não bebo, eu não fumo, eu não ando em festa. O Senhor me poupou, sabe? Eu não tive essas experiências, mesmo não tendo nascido num lar cristão, eu nunca coloquei um copo de álcool na minha boca, por exemplo. Né? Então Deus, Ele me poupou, Ele me guardou. Mas não era por isso que eu não precisava de Deus. Né? Não é porque eu era uma boa filha, me dava bem com os meus pais, né? Não desobedecia, não bebia, que eu podia achar na minha soberba que eu não precisava de Deus. Besta era eu, né? Quando o Senhor me encontrou e o quão suja eu me percebi diante de Deus. Sabe, tão frágil, com tantas vulnerabilidades, com tantas coisas para o Senhor tratar na minha vida. Sabe, com um temperamento difícil, com uma voz, sabe, altiva, o quanto eu precisei e preciso me submeter a Deus todos os dias. E eu aprendo aqui, irmãos, que quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós entendemos que dele nós precisamos. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós vemos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, mais sujo nós encontramos a nossa alma. Mas nós sabemos que se não fosse a graça e a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. Não tem como eu estar próximo de Deus e estar preso na minha soberba, achando que eu sou muito bom e que eu não preciso me submeter. Não, isso é engano do diabo. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Nós não podemos deixar isso nos enganar. Nós precisamos entender que nós somos pobres, cegos e nus. Trapo de imundícia diante do Senhor. E nós precisamos da sua misericórdia. Amém? Então, primeira atitude é negar a si mesmo. E a segunda é tomar a sua cruz. Então, eu nego a minha carne e tomo a minha cruz, né? E a salvação, irmãos, ela é de graça. Foi a cruz de Cristo, ela é de graça para nós, mas o Senhor levou a cruz, né? E através dela, o Senhor nos dá a salvação. Mas nós temos um preço a pagar para nos aproximar de Deus todos os dias. Nós precisamos da santificação. Então, nós precisamos carregar a nossa cruz. E tem um ditado popular que até diz, né? Tem pessoas que dizem assim, fulano é a minha cruz. Né? Às vezes tem uma pessoa desafiadora ali, que convive com você, ou então um filho que dá mais trabalho, um marido, né? Que é só a misericórdia. E aí a gente escuta muito, né? No senso comum, assim. Fulano é a minha cruz. Esse casamento é a minha cruz. Esse filho é a minha cruz. Mas não é dessa cruz, sabe? Que Jesus está falando aqui. Quando ele diz, tome a sua cruz,
ele está falando de renúncia, ele está falando de sofrimento, ele está falando de uma vida depositada em Deus. Ele está falando que a cruz que ele carregou, que trouxe preço, redenção, morte, sacrifício, essa cruz nós temos que carregar aqui também. A cruz de Cristo, ela mata a nossa carne, ela faz com que a gente negue a nossa natureza e ela nos aproxima de Deus, sabe? Então, cada vez que eu tomo a minha cruz, que eu entendo, não, eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso renunciar, eu preciso, sabe, matar a minha carne, eu preciso morrer. Cada vez que eu reconheço isso e que eu faço isso, eu me aproximo de Deus. E aí tem uma coisa que Spurgeon fala também, que um dos efeitos da cruz em nós é o ódio do mundo por nós. Um dos efeitos da cruz de Cristo em nós é o ódio do mundo, né? Então, se eu sempre sou muito benquisto nas rodas de amigo, que só falam coisas torpes, que só falam coisas, sabe, jovens, adolescentes, que sabem dessas rodas das escolas, da faculdade, só falam sobre bebedice, só falam sobre drogas, sobre quantos o fulano pegou, quantos o cicrano, que se guardar para o casamento é caretice, né, que isso não existe. Se nessas rodas as pessoas falam isso sem nenhum pingo de constrangimento e respeito por nós precisamos repensar nossa postura. O mundo precisa nos odiar. Não dá, irmãos. Não dá. Em Tiago 4:4, não, primeiro em João 15:19, eu queria que colocasse aí, por favor. O texto fala assim: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. É a Bíblia, irmãos, que está dizendo. O mundo nos odeia porque nós não pertencemos a esse mundo. Porque é loucura. Uma vez, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu sempre trabalhei com pessoas, eu acho que a maioria de nós, né, trabalha com pessoas muito mundanas, né, que vivem uma vida perdida à própria carne. E uma vez eu estava numa confraternização da empresa e estava todo mundo bebendo. Eu era a única pessoa que não estava bebendo, irmãos. Estava todo mundo bebendo. Era uma confraternização de uma equipe só, pequena, e todo mundo estava bebendo. E eu estava lá, na confraternização, bebendo minha água, bebendo meu suco. E uma pessoa olhou para mim, usada por Satanás, e disse assim... Não, eu não estava nem bebendo nada. Porque agora eu lembrei, porque a pessoa disse assim... Paola, bebe pelo menos uma água. Tu fica aqui e não tá bebendo nada. A gente aqui, todo mundo bebendo e tu não bebe nada. Aí eu... E o que é que tem? Assim, eu não tô incomodada, você tá se incomodando. Né? Eu não tô incomodada. Eu peço uma água depois, se eu achar necessário, mas agora eu tô de boa. Então, assim, as pessoas se incomodam com a nossa postura. As pessoas, elas se incomodam porque a gente não se conforma com esse mundo, amém? Nós vivemos uma vida na contramão desse mundo. Se está todo mundo bebendo, problema deles, eu não bebo. Se está todo mundo ficando com todo mundo, eu não fico, eu me guardo para o casamento. Se todo marido adultera, ninguém é fiel à sua esposa, eu sou fiel à minha esposa, eu me contento com ela. E é assim, irmãos. Se todo mundo falta trabalho, se todo mundo é desonesto, mente, inventa que está doente para não ir trabalhar, eu não faço porque eu sou crente. Porque eu trabalho como se fosse para Deus. Mesmo que o trabalho seja ruim. É em tudo, irmãos. Não há negociação, é em tudo. É aqui, é fora, na nossa rotina, é no nosso dia a dia. Sabe? Ah, se todo mundo se divorcia, se não der certo, eu vou lá e me divorcio também. Eu não. Eu aguento, eu renuncio. Eu pago meu preço, eu faço da minha vida morte, eu desagrado a minha vontade para agradar a Deus.
É assim, irmãos, não há negociação com o evangelho. Não há um evangelho de mornidão, de ir em cima do muro. Nós precisamos de posicionamento. A igreja precisa ser vista como igreja do Senhor posicionada. É aí que vai voltar a nossa credibilidade de cristão. Acontece que nós não queremos muitas vezes desagradar o mundo. Nós não queremos. Nós temos vergonha muitas vezes. Eu não vou falar isso aqui não, porque o que é que vão achar de mim? Sabe? O que é que vão achar de mim? Outro dia eu estava lá no meu trabalho, eu sinto muito meu trabalho, porque lá é só Jesus, então é o pessoal assim, sabe? Aí um homem casado falando assim pra gente, todo mundo conversando, aí ele dizendo assim, a monogamia é um delírio. Sabe como Satanás é sutil de querer entrar na nossa mente? Ele falou pra mim, a monogamia é um delírio, Paulo. Não existe homem fiel. Ele falava isso, né? Então só não acha quem não procura. Porque quem procura acha. Ele ainda falou assim. Né? Para mim, tinha outra amiga minha lá que também é casada, também é cristã. Mas sabe, essas pequenas coisas do mundo, esses lixos, eles vão entrando na nossa mente. Eles vão entrando, eles vão perturbando a nossa cabeça. E de repente você passa a não confiar mais no seu marido, você passa a não acreditar mais, porque está todo mundo dizendo, porque você vê no seu ambiente de trabalho tanto que as pessoas, sabe, são mau caráter, o tanto que elas dão vazão à carne. Aí você começa a achar que é todo mundo assim mesmo. Mas não, irmãos, com Cristo não, porque não é nós, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, sabe? É Ele que vem com misericórdia, com graça e nos sustenta para a gente servir a Ele. Não é por nós mesmos não, porque se fosse, era assim. Se fosse, era só pecado. Se não fosse o Senhor na nossa vida, era isso mesmo. A gente andaria assim, entregues à própria sorte. Mas quem pertence ao Senhor, morre. Quem pertence ao Senhor, carrega a sua cruz. Quem pertence ao Senhor, não consegue estar um domingo aqui e quando for no próximo, estar numa festa, bebendo, se prostituindo e achando normal. Não, quem pertence ao Senhor não consegue, é confrontado, sabe, é chamado para o conserto porque Ele nos ama e sabe que assim a gente vai estar vivendo no engano e a gente vai passar a vida se enganando e não vai chegar para uma vida de eternidade com Ele. Então é por isso que Ele nos confronta, não é para vergonha, não é para exposição, não é para julgamento, ainda não. Ainda é por misericórdia, ainda é para trazer de volta, mas vai chegar o dia sim do julgamento. Vai chegar o dia de nós prestarmos conta de como foi a nossa vida nessa terra. Vai chegar o dia, irmãos. Né? Então, nós precisamos tomar a nossa cruz. E lá em Tiago 4,4, ele fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nosso exemplo, irmãos, é Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Ele não se deixou levar pelas coisas desse mundo. Então, Ele nos ajuda, sabe, a carregar a nossa cruz. Ele nos sustenta em meio às dores que nós enfrentamos, porque nós pertencemos a Ele. Então, Ele nos sustenta quando nós sofremos afrontas, calúnias, acusações, perseguição, né? Quando as pessoas chacotam da gente por conta do evangelho, as pessoas fazem pouco caso da nossa fé, as pessoas nos chamam de conservadores, tradicionais, né? Caretas. Não fique triste quando você for acusado disso, sabe?
Isso é sinal que você está iluminando. Isso é sinal que você está salgando. Isso é sinal que no meio da multidão as pessoas enxergam diferença na sua vida. E Jesus, ele nos ajuda a suportar. Porque o evangelho, irmãos, é loucura para o mundo. É loucura. Eu tive um chefe que ele dizia para mim que eu estava perdendo a minha juventude. Porque ganhar a vida, ganhar a juventude, aproveitar a juventude para o mundo, é você se prostituir, é você contar para os amigos com quantas você saiu no final de semana, e na segunda ter aquela vida vazia, sem graça. Nós, negando a nossa natureza, carregando a nossa cruz, nós ainda encontramos alegria, irmãos. Porque o Senhor nos sustenta. É loucura para o mundo, sabe? O mundo vive aí desgarrado, fazendo tudo o que quer, na hora que quer, e são presos, infelizes, carentes. Sabe? Aquela pessoa que te encontra no meio do caminho e diz: rapaz, não casa não, porque casamento é só problema. Né? Rapaz, tão novo, vai casar. Felipe tem escutado muito isso. Rapaz, tão novo, vai casar. Porque as pessoas acham que quem vai casar cedo vai perder alguma coisa. Não viveu nada e já vai casar. Nem se divertiu. Irmãos, isso é o mundo. O cristão, ele é diferente. Porque o nosso pensamento é de agradar a Deus. A nossa vida é para agradar a Deus. Então eu só namoro se eu quiser casar com essa pessoa mesmo. Porque eu não vou ficar entregando meu corpo, sabe? Eu não vou ficar me abrasando se eu não tiver um pensamento futuro com essa pessoa. Isso é o evangelho. Então nós não podemos, né, deixar isso entrar na nossa mente. Ele nos traz, irmãos, refrigério. Porque Jesus, ele foi como ovelha muda até o matadouro. Ele não murmurou. Ele não pestanejou. E ele nos ajuda a carregar a nossa cruz com alegria, com felicidade, sabe? Sem ser aquela coisa: ai meu Deus, eu não aguento mais ser crente. É muita luta, é muita renúncia. Ai, eu não aguento mais. Eu tô aqui mesmo, mas eu tô doido pra ir ali curtir. Eu tô aqui, mas eu tô aqui na beirinha pra ir pra esse lado curtir. Eu tô aqui sendo fiel, mas ai, é muito ruim isso. Eu não aguento. Não, irmãos, não é assim. Nós encontramos prazer na renúncia. Nós encontramos prazer nas dores. Nós encontramos prazer quando nós matamos a nossa carne e renunciamos, porque nós sabemos que a nossa vida não é essa. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Porque nós sabemos quem é que está nos esperando. Então, quando nós entendemos isso, nós encontramos a alegria na caminhada. Claro, obviamente que vão ter dias que nós vamos estar mais murchos, mais tristes, né? Mais desesperançosos. Isso é natural da vida humana, né? É a vida acontecendo. Dias mais alegres, dias mais tristes. Isso é saudável quando a gente fala de saúde mental. Porque ninguém vive feliz o tempo todo. É óbvio que nós nos afetamos pelas dores dessa vida. Nós precisamos nos afetar. Isso diz sobre a nossa humanidade. Mas nós não nos desesperamos, sabe? Nós não nos afligimos, porque nós seguramos na mão do nosso Deus. Porque nós corremos para os pés dele. Sabe? Porque ele preenche a nossa alma, a nossa existência com tudo daquilo que nós precisamos. Então é dessa forma que nós precisamos, né, carregar a nossa cruz. E por fim, negando a nossa natureza, carregando a nossa cruz, nós devemos segui-lo. Nós devemos segui-lo, né? E aí eu vou citar em Lucas 9, porque em Lucas 9 tem esse mesmo texto que nós lemos em Mateus. Só que, como é o evangelho, né, contado por pessoas diferentes, tem versículos que tem num, que não tem no outro. E aí eu vou citar Lucas 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Amém?
Então, os discípulos, eles largavam tudo para seguir a Cristo. Eles largavam tudo, irmãos. Eles largavam o que eles estavam fazendo, o seu trabalho, e iam seguir a Cristo, né? E muitas vezes nós queremos vir para o Senhor com a nossa bagagem cheia e nós não abrimos mão das nossas dores, das nossas feridas. Nós não deixamos o Senhor acessar a nossa alma, acessar os nossos pecados ocultos. Nós queremos viver na superficialidade. Aqui, no domingo, congregando, mas sem mudança, sem negar a si mesmo, sem carregar a sua cruz. E aí nós não temos disposição para segui-lo. Porque o que nos dá força para seguir a Cristo com posicionamento é a negação da nossa natureza. Porque é aí que nós somos cheios dele. Isso nos dá força para não se envergonhar do Senhor. Sabe? Porque a gente sabe de onde ele nos tirou. A gente sabe o quanto ele transformou a nossa vida. Mas se eu não abro espaço, se eu não deixo ele mexer, se não tem mudança na minha vida, como é que eu vou acreditar que esse evangelho muda a vida do outro? Se eu estou todo domingo aqui, toda quarta na escola bíblica, mas eu não tenho fruto de arrependimento, se esse evangelho não mexeu comigo, como é que eu vou acreditar que ele vai transformar a vida de outra pessoa? Nós só temos disposição para segui-lo sem se envergonhar desse evangelho se a nossa natureza estiver submetida a Deus. Então não existe, irmãos, meio termo. Nós precisamos amá-lo. Para segui-lo, nós precisamos renunciar. Nós precisamos saber de que lado nós estamos. Nós queremos o mundo ou nós queremos o Senhor? Nós queremos a eternidade com Cristo ou nós queremos aproveitar a nossa vida aqui? As duas coisas não dá. Não dá. Não dá para a gente viver uma vida aqui, entregue às nossas próprias paixões e uma eternidade com Deus. Não dá. Enquanto a gente estiver aqui, até dá, né? A gente vem no domingo, ora, levanta a mão, glorifica e volta para a nossa vida de pecado. Mas quando Jesus voltar, acabou. Não dá. É só quem é posicionado. É só quem se decidiu. É só quem escolheu. É só quem de fato saía daqui, ia para o seu trabalho, ia para a sua escola, ia para a sua casa e não negava o nome do Senhor. Ali é que a gente vai realmente entender que o tempo acabou. Então é tempo, irmãos. É tempo, né, de arrependimento. Eu queria, já que você ficasse de pé, chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. E aí, irmãos, diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, é por isso que eu pedi, né, para vocês me olharem com um olhar de misericórdia, porque eu sei que é uma palavra dura, sabe, de ouvir. Eu sei que é uma palavra de confronto. E o meu papel aqui, de forma alguma, é olhar para cada um que está aqui com olhar de juiz. Não, porque eu sei o quão cheia de mazelas eu sou. E o quanto eu preciso de mudança, sabe? E o quanto eu preciso que o Senhor reine na minha vida. E é por isso que eu queria convidar você aí no seu lugar a refletir como é que está a sua vida, meu irmão. Não se engane, sabe? Não deixe Satanás lhe enganar. Não deixe, sabe, Satanás fazer você pensar que vivendo uma vida aqui, sem renúncia, sem sacrifício, sem submeter a sua carne, que assim você vai conseguir alcançar o céu. Que assim você vai conseguir a coroa da vida.
Isso é engano. Quando as escamas dos nossos olhos caem, só quem ganha somos nós e Cristo. Porque nós entendemos que nós precisamos dele. Nós entendemos que a nossa dependência precisa ser ele. Nós entendemos que a nossa vida precisa mudar, precisa ir por eixo, né? Então aí mesmo no seu lugar, né? Acho que o Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Eu queria que você pensasse, como é que você tem vivido aqui nessa terra? A quem você tem servido? Como é que você chegou aqui hoje? Como é que está o seu coração?